Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos continuar o nosso conceito, o nosso modelo de entidade-relacionamento, nosso modelo relacional, e vamos aprender a mapear o nosso MER, modelo de entidade relacional, para o modelo relacional. Vamos lá? Acompanhando com a gente? Bom, nosso diagraminha aqui, só para poder ilustrar, nós vamos ver o MER e vamos aprender como é que eu mapeio esse MER para o modelo relacional, o MR. Primeiro, vamos entender quais são os passos básicos, tá? Quero deixar claro para vocês o seguinte, esse mapeamento do modelo de entidade de relacionamento MER para o modelo relacional MR, ele não exige muito pensamento, muita regra exige, né? Ele não exige muito de você raciocínio, tá? Por quê? O mapeamento do modelo de entidade de relacionamento MER para o MR, ele é somente algumas regras. Você segue a regra, se está isso no MER, vira isso no MR. Então é bastante simples, é só seguir as regrinhas, aprender as regrinhas, que a gente não terá problema. Vamos entender quais são esses passos propostos então. Tá? A regra geral para iniciar o mapeamento do MER, que nós vamos ver aqui, é o seguinte. Primeiro, cada entidade do MER vira uma relação, uma tabela no MR. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pegou o seu MER, que você modelou, olha para as relações, para as entidades. Cada entidade vai dar origem a uma tabela. E, seguinte, os atributos. Cada atributo daquela relação, daquela entidade, vai virar uma coluna na relação. Então, se eu tenho uma entidade com dois atributos, eu vou ter uma relação com duas colunas. O atributo identificador, que é aquele atributo que nós vimos que é utilizado para poder distinguir uma ocorrência dentro de uma entidade, vai virar a nossa chave primária no modelo relacional. E agora um ponto de interrogação são os atributos derivados. Tá? Em geral, os atributos derivados, lembra lá? Atributos derivados são aqueles que são calculados. Tá? Em geral, eles não devem ser armazenados no banco, ou seja, não deve ter uma coluna para ele. Mas existem situações de performance que às vezes é necessário que tenha-se uma coluna para aquele atributo, para poder não ter que ficar calculando ele constantemente e, consequentemente, gerar lentidão no banco de dados. Dando sequência. Então, os passos para poder fazer esse mapeamento, nós vimos lá ao conceito geral, agora nós temos que seguir uns passos básicos. O passo 1, tradução das entidades e seus atributos. Tá? Então, a primeira coisa, as entidades. Nós veremos que os relacionamentos, que é o passo 2, eles também têm algumas situações onde eles vão virar relações. Então, nós vamos primeiro mapear as entidades, segundo, nós vamos mapear os relacionamentos e, por último, vamos fazer a tradução das generalizações e especializações. Vamos ver então agora como eu faço com a relação, a entidade. A entidade vira uma relação. Então eu moldei para a gente aqui dos nossos slides agora para frente, mais ou menos com essas três informações. Primeiro, o MER, a origem do nosso trabalho, que a gente fez o trabalho pesado, que foi modelar o mundo real. Lembra dos nossos níveis de abstração de novo lá das primeiras aulas? Eu tenho o mundo real, eu tenho o modelo descritivo, que é um texto, aí eu tenho o modelo conceitual, que é o nosso MER. Do modelo conceitual, que já passou a ter formas e ter regras, nós vamos traduzi-los para o modelo relacional, que é o modelo operacional, mais um nível de abstração mais baixo, mais detalhado. E o último já é o banco de dados. Tá? Então aqui nós teremos em todos os slides essa estrutura, onde eu terei o MER, teremos o nosso esquema relacional, que nós vimos na aula passada, como é que eu represento isso de forma textual, e teremos o modelo relacional, que é esse formato das tabelinhas com chave primária e atributos preenchidos ou não. Tranquilo? Vamos entender o que está aqui então. Já vimos o modelo de trabalho e agora vamos ver como eu vou fazer esse mapeamento de MER para MR. Primeira regra. A entidade vira relação pessoa. Os atributos da entidade viram colunas, então tem aqui o código foi mapeado para código pessoa. Geralmente é bom que você coloque isso, mas isso não é obrigatório, tá? Colocar o nome do atributo identificador mais o nome da entidade. Por que a gente tem esse costume de fazer isso? Porque esse atributo, como chave primária, é bem possível que ele vai virar chave estrangeira. Então, para você identificar mais fácil, você leva o nome da entidade onde ele surgiu. Tá? Então, o nome passou para cá como nome, endereço, veja que virou endereço. No modelo de entidade de relacionamento, que é o MER, nós colocamos os atributos dos nossos conceitos do mundo real. Então, eu posso usar acento, eu posso usar espaço, não tem problema. Agora nós estamos saindo do modelo conceitual, que é o nível de abstração,
e descendo para um nível conceitual mais detalhado, que é o relacional. E ele está mais próximo do banco de dados. Nesse momento, nós vamos deixar de usar acentuação, deixar de usar espaço, para poder usar padrões de nomes de variáveis. Que essas colunas, esses nomes, serão utilizados posteriormente como nome de variáveis nos nossos programas. Tá? Então, os atributos foram mapeados, data de admissão virou data admissão, data de nascimento virou data nasce, do tipo date, para poder representar o tipo apropriado dentro do banco de dados, e vimos também que código pessoa, que o código virou chave primária, que você consegue identificar por essa chavinha amarela do lado. Dando sequência, vamos ver a próxima situação. Nós temos agora a situação onde eu tenho os atributos compostos. Tá? O atributo composto é o exemplo de endereço. Pessoal, mas nós acabamos de ver na aula anterior que o modelo relacional não deve ter atributos com mais de uma informação. Por isso mesmo nós trabalhamos com o endereço como atributo composto, porque nós sabemos que ele não é uma única informação. São várias informações que estão relacionadas. Por isso nós quebramos aqui em rua, número, bairro e cidade. No atributo composto, no vou mapear ele, o que acontece? Eu vou pegar cada nova folha do atributo composto e vou criar uma coluna para ela. Não preciso ter uma coluna para endereço, porque na verdade o endereço é endereço rua, endereço bairro, número e cidade. Tá? Então, cada nova folha do atributo composto vira um atributo normal na nossa relação. Então, não é obrigatório, pessoal, colocar o nome do atributo composto, no caso endereço. Mas é uma boa prática para você saber de onde originou isso o conceito. Tá? Porque em algumas situações, como essa aqui, onde está endereço rua, endereço número, endereço bairro, endereço cidade, são coisas que a gente está acostumado. Ou seja, tem rua, bairro, cidade. Mas número eu poderia confundir. Poderia ser número de RG, poderia ser número de CPF. Então, colocar prefixo do atributo composto facilita a leitura e o entendimento. Tá? Então, esse mapeamento aqui nós já tínhamos aprendido a fazer, que é o nome da relação e os nomes das colunas, e a chave primária. Na sequência, nós vamos ver agora a situação do atributo multivalorado. Espera aí, professor. Você falou agora que no modelo relacional eu não posso ter valores repetidos na mesma coluna. Exatamente. No modelo de entidade de relacionamento, que é o modelo conceitual, nós modelamos aquilo que o usuário enxerga. O que ele enxerga? Que existem vários, nesse exemplo nosso aqui de pessoa, que existem vários telefones. Okay? Só que existir vários telefones não quer dizer que eu vou pegar os vários telefones e vou colocar na mesma coluna, separado por vírgula, por ponto e vírgula, por espaço. Isso fere o conceito do modelo relacional, onde o atributo deve ser atômico, indivisível. Então, nas situações onde tem atributo composto, nós transformaremos o atributo composto em uma relação auxiliar, uma tabela que vai nos ajudar a compor isso. E existe uma regra para essa situação, tá, gente? Não é simplesmente eu vou criar uma relação auxiliar. Isso é o padrão para ser feito quando eu tenho atributos multivalorados. E além disso, a chave primária dessa relação auxiliar também segue uma regra. Primeiro, ela vai ser composta pelo próprio atributo, telefone. Segundo, a chave primária da relação aonde esse atributo teve origem vai compor a chave primária dessa relação auxiliar. Então nós temos aqui que telefones a chave primária dele é composta por telefone e por código pessoa, tá? E aqui nós vamos ver no modelo, no esquema relacional, que nós temos lá pessoa, código pessoa, nome, data nasce, data de emissão, os atributos todos eles, da mesma forma que aparece aqui no modelo relacional, e a expressão da chave estrangeira, tá? Nós vimos que tem essa ligação, aqui a gente não consegue ver a ligação, já que no esquema relacional eu consigo ver essa relação claramente, de onde é que veio código pessoa aqui. Lembra que eu falei para vocês seguir o padrão que a gente acabava associando automaticamente? Eu estou vendo que o código pessoa, eu sei que ele veio de pessoa. Tá? Mas aqui, essa relação só diz que tem uma ligação entre essas duas. Já que no esquema relacional que completa o MR, nós conseguimos ver aqui, ó, depois da lista de atributos do telefone, código, pessoa e telefone, eu tenho a ligação da chave estrangeira, código pessoa, referenciando a relação pessoa, que é a chave primária. Certo? Então eu consigo saber de onde veio a chave estrangeira. Continuando, nós vamos ver agora o próximo caso, que é quando a gente faz o mapeamento do segundo passo. Primeiro passo, entidades e atributos. Agora nós vamos pegar os relacionamentos, que é o passo 2. No passo 2, nós vamos ver o seguinte: existem várias situações.
tá? Quando eu tenho um relacionamento. Eu tenho relacionamentos de um para um, de um para muitos e de muitos para muitos, tá? Vamos ver a situação do relacionamento de um para um. Dentro do relacionamento de um para um, existem situações onde ambas as entidades elas têm cardinalidade mínima opcional, tá? Veja esse exemplo aqui. Nós temos o homem, relacionamento por meio de casamento com mulher. Mas o homem não é obrigado a se casar. E a mulher não é obrigada a se casar, certo? Então, nessa situação, eu tenho algumas alternativas para se tratar. A primeira delas é escolher um lado do relacionamento e transpor a chave primária. Neste caso aqui foi escolhido transpor a chave primária de homem com chave estrangeira em mulher. Então nós temos aqui identidade homem, que é o atributo identidade, e o nome, certo? Para poder saber qual esses são as colunas de nome. Isso é passo 1. Pega os atributos, entidade e atributo, cria a relação nova. Mulher, a mesma coisa, só que em mulher agora nós temos identidade homem, tá? Quero que vocês reparem que nome e identidade homem, o losango é diferente em duas situações. Primeiro, a cor. A cor da identidade homem ele é um losango com as linhas vermelhas, enquanto que o nome é com a linha, eu não sei que cor que é essa que está aqui não, deve ser um azulzinho, certo? Isso está diferenciando o seguinte: primeiro, a cor quer dizer que identidade homem é uma chave estrangeira. Segundo, o losango está pintado, o atributo é obrigatório. O losango está aberto, o atributo é opcional. Isso aqui é muito importante, além de estar representado aqui, ele está representado nesse relacionamento. Tá? Aqui nós vemos o seguinte: eu pego um indivíduo do conjunto de cima, do homem, ele está associado, essa ocorrência de homem está associada a quantas ocorrências de mulher? Uma ocorrência, sendo opcional a bolinha aberta. Mesma coisa com a mulher aqui. Uma mulher ela está associada a uma ocorrência de mulher, ou seja, uma única mulher. Ela está associada a quantos homens? A nenhum ou um, que é a linhazinha. Okay? Então isso é a primeira alternativa como eu mapeio relacionamentos de um para um, sendo opcional em ambos os lados. E o esquema relacional não consegue representar essa limitação. Então eu tenho que usar o MR mais o esquema relacional para poder enxergar o todo. Primeiro aqui eu tenho homem, identidade, homem e nome, ou seja, relação e o nome dos atributos. Mulher, a mesma coisa, com a referência da chave estrangeira. Identidade homem referencia homem. Ok? Continuando. A segunda situação que eu posso fazer quando eu tenho um relacionamento de um para um, opcional em ambas as partes, é a criação de uma relação auxiliar para o relacionamento. Tá? Então, neste caso aqui, nós temos lá mapeamento de homem para a relação homem, normal. Mapeamento da entidade mulher para a relação mulher, também normal. O que muda agora é que eu vou criar uma relação auxiliar para poder fazer o vínculo, para pegar o vínculo de homem com o vínculo de mulher e registrar isso. Só que é importante, pessoal, que vocês entendam que esse relacionamento é um relacionamento de um para um. Ou seja, um homem só pode estar associado a uma mulher, e uma mulher só pode estar associada a um homem. Neste caso aqui, quando a gente faz relacionamento, a gente cria uma relação auxiliar, nós devemos definir apenas uma das chaves estrangeiras como chave primária. Neste caso aqui foi escolhido o homem, identidade homem. Dessa forma, eu não vou poder associar o mesmo homem a outra mulher. Por quê? Se identidade homem é chave primária, ele não pode se repetir. Não podendo se repetir, não é possível fazer o relacionamento com outra entidade. Tá? E nesse caso, a identidade mulher está como chave estrangeira, está vendo? O losango vermelho e fechado, que é obrigatório. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos relacionamentos para vocês entenderem. O homem ele pode se relacionar, lembra lá, uma ocorrência de homem pode se relacionar com múltiplas ocorrências de casamento. Tá? Só porque quando chegar aqui que só pode ter uma vez, ele não vai repetir. Mas é o que está escrito aqui no relacionamento. Mas quando a gente avalia a chave primária, que também faz parte da palavra diferente, da semântica do relacionamento, a gente consegue perceber que é um relacionamento de um para um. E a mesma coisa ocorre com mulher. Eu tenho aqui o relacionamento de uma entidade, uma ocorrência de mulher pode se relacionar com vários casamentos. Certo? Isso, só que ele não é obrigado, então é opcional. Ok? Bom, continuando. Nós vamos ver agora a situação onde a participação opcional, uma participação do relacionamento é opcional e a outra é obrigatória.
Essa situação quase sempre ocorre do lado que é opcional. Então tem aqui, ó, um correntista, ele pode ter 0 ou 1 cartão magnético. Ou seja, o correntista não é obrigado a ter cartão magnético. Agora, o cartão magnético, o indivíduo do cartão magnético, ele é obrigado a ter um correntista e, no máximo, um correntista. Nessa situação, nós temos uma regra para ser seguida. Tá? A entidade do lado obrigatório vai transpor chave para aquela que é opcional. Tá? Então, ou melhor, ao contrário, né? A entidade que é opcional de participar do relacionamento, que é no caso o correntista, vai transpor a chave para aquela que é obrigatória. Tá? Dessa forma, o cartão magnético aqui vai ter que ter uma coluna-chave estrangeira que é de correntista. Tá? Olha, vamos ver o diagrama aqui. O relacionamento é de 1 para 1, tracinho para sim. Tá? Correntista não é obrigado a ter cartão magnético. O cartão magnético é obrigado a ter correntista. Esse aqui é diferente do primeiro que nós vimos. Se você prestar atenção na chave estrangeira, que é código correntista, ela também é chave primária. Tá? Aqui eu não consigo representar nesse modelo se a cor não fica diferenciada, mas nós sabemos porque nós colocamos um nome que nos ajuda a saber a chave estrangeira. Certo? Então, neste caso, o correntista não é obrigado a ter cartão magnético, mas o cartão magnético é obrigado a ter correntista. Portanto, quando eu criar uma linha em cartão magnético, vou colocar o código do cartão, vou colocar a data da expiração e, obrigatoriamente, um código de um correntista. Tá? O esquema relacional eu vou deixar só como referência para vocês estarem acompanhando. Continuando. Bom, nós temos agora a situação do relacionamento de 1 para 1 também, quando ele é obrigatório em ambos os lados. Tá? Nessa situação, nós estamos colocando aqui que ficou trocado, eu devia ter colocado um aqui também, tá? Mas acabei deixando em branco. Um correntista ele é obrigado a ter cartão magnético. Leiam um aqui, tá bom? Na apresentação final para vocês eu vou fazer a correção. O cartão magnético ele é obrigado a ter um correntista, ou seja, total dos dois lados. Nessa situação, nós só temos uma alternativa para ser feita. Tá? Que é isso? Se ele é total dos dois lados, nós devemos unificar as duas entidades em uma só. Professor, mas originalmente você falou que a gente criaria uma relação para cada entidade. Sim, mas quando a gente olha para o relacionamento e percebe que é um relacionamento total dos dois lados, essas duas relações se tornarão uma só. Por quê? Como as duas são obrigatórias, essas colunas sempre vão existir juntas. Não tem por que ter duas relações. Então a gente faz uma só. Então foi juntado aqui o correntista com o cartão magnético, sendo todos os atributos sendo preenchidos aqui, certo? Sendo que o data de expedição ficou opcional se o correntista não tiver cartão magnético. Ok? Então, isso aqui ele tanto é para a situação que é opcional de um lado e obrigatório do outro. Quando é essa situação aqui, que ele é correntista e o cartão magnético ele não tem que ter cartão magnético, está expresso aqui, se a gente entender bem aqui agora, essa situação eu posso juntar essas relações. Tá? Só que quando eu até falei para vocês que ia trocar, mas está certo, eu não avaliei corretamente. Ó. Um correntista ele pode ter 0 ou 1, ou seja, é opcional de um lado e obrigatório do outro. Nessa implementação eu posso juntar as duas, sem problema, tá? Só porque os atributos que pertencem a cartão magnético não deverão ser obrigatórios, porque ele pode não existir. Então, por isso, data de expedição ficou opcional. Ok? Continuando. Agora nós temos uma terceira alternativa quando é participação opcional e a outra obrigatória. Veja bem, o modelo de entidade de relacionamento é o mesmo. O resultado é outro. Ok? Nessa situação, nós vamos ter o seguinte. E essa situação é a que eu mais faço opção por ela quando eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Tá? Quando a gente tem um relacionamento de 1 para 1, eu tenho que garantir essa integridade. Eu estou falando que um correntista só pode ter um cartão. E que um cartão só pode estar associado a um correntista. A melhor forma de fazer isso, e não ter atributos vazios no banco, é fazer a criação de duas relações e transpor a chave do lado que é opcional para o lado que é obrigado a participar do relacionamento. Então nós tivemos aqui que o código correntista transpôs chave para o cartão magnético. Mas preste atenção que a chave primária de correntista virou também a chave primária de cartão magnético. E virou isso obrigatório, ou seja, não é opcional, não tem outra chave, é só ela. Desta forma, não tem como o cartão magnético estar associado a mais do que um correntista. Porque como ele é chave primária sozinho, ele não pode se repetir. Não podendo se repetir, não tem como ter dois cartões magnéticos para o mesmo correntista. E a gente garante a integridade que foi especificado no modelo de estado de relacionamento.
Dando sequência. Agora nós temos a situação que não tem alternativa, que é aquilo que eu me confundi para vocês no slide anterior. Quando eu tenho um relacionamento de 1 para 1 e ambas as entidades são obrigadas a participar do relacionamento, eu só tenho a opção de fazer a junção das duas tabelas. Tá? Agora preste atenção, pessoal. Essa situação de totalidade dos dois lados, ela só é factível em relacionamentos de 1 para 1. Tá? Relacionamentos de um para muitos ou de muitos para muitos, isso não é factível porque não torna impossível fazer o mapeamento no banco. Deveria ser mantido pela aplicação e complica. Então nós devemos fazer o seguinte: relacionamentos de 1 para 1 pode ser que seja total. Se eles forem total dos dois lados, obrigatoriamente nós devemos juntar as duas relações. Tá? As duas entidades vão virar uma relação só. Detalhe, todos os atributos serão obrigatórios. Prosseguindo. Bom, prosseguindo, a gente chegou ao fim deste material, dessa parte. Nós temos mais uma segunda parte sobre o mapeamento modelo entidade e relacionamento. E eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!